tarde, sejam bem-vindos ao NTS, o Net on the Set. O programa de hoje é dedicado ao webjornalismo. Teremos também as notícias da quinzena, vamos mostrar-vos os vídeos virais e não faltará a rubrica de cinema que vos vai abrir o apetite. Não propriamente para as pipocas, mas para irem ao cinema. Tal como aconteceu em todos os outros programas, vamos ter em estúdio um convidado muito especial, não é assim, Rita? Sim, é verdade, Sara. É já daqui a pouco que vamos estar à conversa com o diretor de um portal que levou o jornalismo para a internet. Mas se ainda não sabes de quem estamos a falar, visita-nos em facebook.com/nts.fp. Descobre-o e deixa-lhe as tuas perguntas. Agora sim passamos às notícias mais importantes desta quinzena. E começamos por qual, Sara? Começamos pelo Mundial 2014. A seleção nacional venceu por 1-0 o México no passado sábado. Este foi mais um jogo de preparação para o Mundial no Brasil. O jogo foi transmitido em Portugal, à 1h30 da madrugada, e os adeptos de Portugal tiveram de esperar além dos 90 minutos para ver o único gol de partida apontado por Bruno Alves. O guarda-redes Eduardo foi considerado o jogador que marcou a diferença neste encontro. O próximo jogo da seleção é já amanhã, frente à República da Irlanda. E dia 12 de junho, os jogadores da equipa portuguesa farão o primeiro treino antes do Mundial. O Parque da Cidade do Porto recebeu entre os dias 5 e 7 de julho mais uma edição do festival Nós Primavera Sound. Foram 3 dias com muitos festivaleiros, desde portugueses a estrangeiros, mais de 40 nacionalidades e boa música nos 4 palcos que compunham o recinto. No primeiro dia da terceira edição do festival, Kendrick Lamar e o inconfundível Caetano Veloso abriram as hostilidades. Fall Out Boy e Dark Side subiram ao palco no segundo dia, mas foram os norte-americanos Pixies as estrelas dessa noite. A última noite ficou a cargo dos The National. Já está confirmada a 4ª edição do festival Nós Primavera Sound em 2015. A RTP está a fazer um casting para procurar novos apresentadores para as suas diversas plataformas. As inscrições já fecharam e mais de 7.000 pessoas tentam agora a sua sorte. Depois de Lisboa, decorreu no Porto o casting, que começou sábado e, devido ao elevado número de inscritos, estendeu-se até ontem. A primeira fase do casting continua até dia 28 de junho. O júri ainda vai avaliar candidatos na cidade de Faro, mas também na Madeira e nos Açores. Após alguns atrasos, já está no mercado disponível para vários dispositivos o CyanogenMod Mod 11, baseado no Android 4.4.3. Esta nova plataforma é inconfundível quando se fala em ROMs personalizados e traz algumas melhorias para combater problemas nas ligações à internet e também no foco das câmaras fotográficas. Foi apresentado no Japão o primeiro robô que consegue ler emoções. Para isso, analisa gestos, tom de voz e expressões utilizadas pelo ser humano. O robô tem 1,20 m de altura e pesa 28 kg. Está equipado com a mais alta tecnologia e é uma criação do SoftBank, uma das empresas japonesas mais reconhecidas de telecomunicações. O robô estará disponível para comercialização apenas no Japão a partir de fevereiro de 2015 pela quantia de 1.400 euros. Nos Estados Unidos, aconteceu uma situação bizarra com um ladrão pouco inteligente. Uma mulher, enquanto esperava no terminal ferry de Bremerton e ouvia música, foi atacada com uma pancada na cabeça por um homem que lhe roubou a carteira e o iPad. A senhora ainda olhou para trás e conseguiu ver uma tatuagem que o assaltante tinha no pescoço. No dia seguinte, recebeu um pedido de amizade no Facebook e descobriu tratar-se do homem que a tinha assaltado. Fez a descoberta através da tatuagem que aparecia na foto de perfil do assaltante. Através destas informações, a polícia descobriu o indivíduo de 28 anos que já foi presente a um juiz. A China está a criar um projeto inovador que pretende fazer uma espécie de ilha flutuante onde possam habitar algumas das 350 milhões de pessoas que vão ser recebidas no país, mas que para já não têm ainda espaço em terra firme. Pretende-se que esta nova cidade em forma de ilha tenha educação, emprego e habitação para todos. Haverá preocupação com o ambiente e por isso irá utilizar-se como recurso as marés e o lixo como energia para anular a poluição do ar. Na cidade do futuro, na China, vai tentar-se usar apenas transportes submarinos e veículos eletrónicos. Os primeiros testes e estudos deste projeto vão iniciar-se em 2015. Vamos agora a uma reportagem feita pelo Luís Vigário, a Maria Dourado, a Joana Pereira e pelo Daniel Silva. A reportagem é obviamente sobre o webjornalismo.
O webjornalismo está na moda e a conquistar um espaço cada vez maior junto dos consumidores de informação. O NTS não poderia deixar de tentar fazer uma leitura desta nova corrente dos mídia. Ricardo Jorge Pinto, jornalista, diretor adjunto da Lusa e docente da Universidade de Fernando Pessoa, e Ana Gabriela Nogueira, responsável pelo Laboratório de Imprensa e Hipermédia da mesma universidade, dão-nos a conhecer a sua opinião sobre as vantagens e riscos do webjornalismo. Penso que seja óbvio, é a atualidade, não é? E a relação está ali. É isto, está aqui, tens uma janela no teu monitor que veio agora a notícia, acabou de entrar, pronto. A desvantagem tem a ver com a não relação que o jornalista ou o profissional do jornalismo online poderá não saber coexistir com a ética e a deontologia. Eu tenho sempre isso por defeito, é sempre um assunto que eu tomo nas conversas relativamente ao jornalismo online. A grande vantagem é a rapidez da resposta que dá e a capacidade de interação, isto é, permitir ao utilizador selecionar apenas aquilo que lhe interessa e, ao mesmo tempo, interagir de maneira a poder fazer um comentário ou introduzir algum elemento adicional à informação que, entretanto, está em constante mutação e atualização. A grande desvantagem é que, do ponto de vista do funcionamento dos meios de comunicação social, e havendo essa dificuldade em sustentar financeiramente esses mesmos meios, isto pode estar a empobrecer aquilo que são os conteúdos informativos. Será que o público está preparado para pagar por esta informação em suporte virtual? Essa é a grande questão e quem tiver resposta para ela, provavelmente, ou encontrar uma solução, tem a vida ganha. Porque a verdade é que as pessoas habituaram-se desde muito cedo, pelo próprio formato da internet, que é o enquadramento em que elas se efetivam, a não pagar pelos conteúdos que estão disponíveis. E esse é um obstáculo extremamente difícil de transpor. São direitos adquiridos que na cabeça das pessoas estão sedimentados e que as levam com muita dificuldade a aceder, pagar alguma coisa por um conteúdo que vão obter num jornal online ou numa revista de formato digital. Depois é preciso também saber se nestas plataformas digitais o tradicional modelo da publicidade é ou não ainda sustentável. Depende sempre do conteúdo. Obviamente que jornais generalistas, aquela notícia do cotidiano, como disseste, a notícia que aparece em última hora, penso que não. Mas assuntos de profundidade, temática, economia, particularmente economia, política, são temáticas de maior introspeção, de maior avaliação, sim, claramente. Segundo estes dois docentes, o webjornalismo veio para ficar. Mas será que o papel morreu e o seu toque e cheiro foram substituídos pela frieza de um ecrã tátil? Tal como foi referido no início do programa, temos connosco um convidado muito especial, é o diretor do P3, Amilcar Correia. Boa tarde, Amilcar. Em primeiro lugar, ouvi dizer que estudou aqui na Universidade Fernando Pessoa. Como é que surgiu a ideia de criar o conceito P3? O P3 é uma discussão antiga dentro do público. Na altura, por volta de 2006, 2007, começamos a pensar na hipótese de criar um projeto editorial ainda na versão impressa que tentasse corresponder às expectativas de leitores mais jovens que estavam a nível europeu, a nível mundial, a deixar de comprar jornais impressos, e essa seria uma forma de conquistar novos leitores. Mas num contexto de jornais gratuitos que nessa altura pulavam e ocupavam o mercado, acabámos por dirigir-nos para uma discussão sobre a hipótese de lançar uma versão digital, e o P3 nasce então como desse contexto de erosão das vendas dos jornais em papel e do surgimento do jornalismo digital e da maior apetência para projetos digital, nomeadamente por parte de um grupo etário que era aquele que nos interessava e que é o destinatário do P3 entre os 18 e os 35 anos. Quais é que foram as principais dificuldades na criação deste projeto, se é que surgiram? Sim, há questões de ordem mais burocrática e mais administrativa ou financeira, porque o projeto nasce de uma parceria, de um consórcio que o público queria com a Universidade do Porto, com a reitoria, com o curso de jornalismo da Universidade do Porto e a Faculdade de Engenharia, e portanto isto é um projeto feito por várias mãos. Essa também é uma das suas vantagens, mas ao mesmo tempo também é uma das suas desvantagens, porque obriga a alguma necessidade de articulação. Depois foi necessário perceber que tipo de conteúdos e tipo de apresentação gráfica
é que os leitores de um site como este poderiam exigir. Seria o mais corrente, o mais habitual é que os jornalistas se achem donos de uma determinada vanguarda esclarecedora que sabe o que é melhor para os seus leitores. Aqui o que nós fizemos foi exatamente o oposto. Fizemos o oposto, fomos para universidades, quer para cursos de Belas Artes, quer para cursos de Ciências da Comunicação, tentar perceber junto dos potenciais leitores o que é que lhes interessava mais, do ponto de vista do conteúdo e do ponto de vista da apresentação gráfica. Alguma vez, alguns desses objetivos que foram concebidos para o início do P3, lá está o público-alvo e também a própria forma como os conteúdos são manuseados, alguma vez esses objetivos tiveram de ser alterados por algum motivo? O P3 foi sempre adaptando, desde o seu surgimento em setembro de 2010, às características dos leitores, porque no início partimos do zero, hoje temos 215 mil pessoas a seguir-nos no Facebook e temos mais de 100 mil page views diárias, mas no início os leitores eram diferentes, como é óbvio, não é? E nós fomos adaptando, tentando perceber o que é que era mais interessante para quem nos seguia, o que é que era menos interessante e, portanto, fomos desbravando caminho. Portanto, foi um processo de conhecimento mútuo dos leitores com connosco e da redação para com os leitores. Vamos fazer aqui uma pequena pausa na entrevista a Amilcar Correia, diretor do P3. Passamos agora para uma Vox Pop, feita pela Tânia Eiras Alves e a Miriam Sousa, que andaram pelas ruas do Porto, e perceber o que é que os portuenses acham e sabem sobre o webjornalismo. Bom, parece que para já a Vox Pop vai ter de ficar para daqui a um pouquinho. Para já, então, continuamos aqui à conversa. Falava há pouco das redes sociais. Já agora, qual é que tem sido, então, o feedback das pessoas em relação às redes sociais em que o P3 está inserido, visto que Facebook, Instagram... Sim. O P3 tem algumas características inovadoras face à demais concorrência. Primeiro, ele foi concebido, como dizia há pouco, do target para o target. Ele é o primeiro generalista para um público mais jovem e é também a primeira vez que um jornal sai dos limites confortáveis da sua redação e vai para o interior de uma universidade. Portanto, há aqui uma série de características novas que depois transportamos também para as redes sociais, uma vez que fomos os primeiros a ter uma conta, o primeiro órgão jornalista a ter uma conta no Instagram. Na questão do Facebook, olhando para o P3 e olhando para os restantes jornalistas, percebe-se que em todos eles o acesso direto ao site ou o endereço da homepage do site é a principal forma de contacto com o conteúdo informativo. No caso do P3, a nossa principal entrada é o Facebook. Nós somos um site de uma geração Facebook, de uma geração redes sociais, e toda a nossa atividade é feita muito em função disso. Julgo que agora sim já podemos então assistir à Vox Pop da Tânia Eiras Alves e da Miriam Sousa, que andaram pelas ruas do Porto a perceber o que é que os portuenses acham e conhecem acerca do webjornalismo. Com o avanço tecnológico e da internet, existe agora uma nova forma de fazer jornalismo. O webjornalismo permite adaptar a informação aos meios digitais. Viemos saber se as pessoas conhecem este conceito. De que forma é que costumas acompanhar as notícias? Depende, às vezes costumo ver o telejornal, às vezes só leio jornal. Por internet ou por televisão, mas normalmente por internet. E qual é que preferes? O noticiário, tipo o site. Não, se preferes os sites ou a televisão? Prefiro os sites, Porquê? porque são mais explícitos, são mais simples de ver, porque nem televisão assim procuro só a informação que quero. Lá está, é mais fácil estar atento à televisão do que propriamente estar a fazer scroll down na internet. Porque é mais eficaz do que a televisão. Porque a televisão tem notícias retardadas e a internet são atualizadas. Também não sou uma pessoa que dá muita atenção às notícias, mas quando vejo acho que a televisão chega. E se de última hora vou procurar a internet, para saber mesmo ao certo. Não é que, por exemplo, pagas para ler um jornal, pagavas para ler notícias na internet? Isso já não sei, isso acho que não. Porquê? Porque a gente já está habituado a que seja de borla, que seja gratuito, então não sei se pagava. Talvez. Porquê? Porque era mais prático. Por exemplo, num dia de chuva nem precisava de sair de casa, não é? Eu acho que as notícias são uma coisa que toda a gente deve saber, não deve ser uma coisa que devemos pagar para saber. Então tu não pagas pelas notícias? Qual é os sites que costumas visitar? JN, o Público ou a Bola, que é desporto. Notícias, o Correio da Manhã, o Público, o que me parecer à mão eu leio tudo. E os esportivos também. Gosto de ler notícias e sou assinante da Visão também. Nos dias de hoje, os portuenses não aceitam bem a ideia de pagar para ler notícias na internet, continuando assim fiéis à televisão e aos jornais.
E agora que já temos a opinião das pessoas que encontramos na rua, vamos agora saber falar com o nosso público que está aqui presente no estúdio. Daniela, já tens alguém contigo? Sim, já tenho aqui comigo o público de hoje e vamos ver o que é que ele tem a dizer sobre o webjornalismo. Pedro, leste o jornal hoje? Não. Não, e quando lês, quais são os sites que visitas para te informar? Os básicos, RTP, SIC. E pagarias para ler as notícias? Não se justificaria, não. Ok, obrigada. E agora o Carlos, tu leste o jornal hoje? Sim, na diagonal, não tive muito tempo para ir para cá e, portanto, li muito rapidamente. E quais são os websites que costumas utilizar para ler? Público, The Guardian, DN, JN, essencialmente. E tu, pagarias para ler as notícias online? Sim, claramente, nomeadamente o Público, por causa da sua qualidade. Apesar de que, enfim, como temos muitos jornais, ou a maioria dos jornais que não são pagos, o Público acaba por perder alguma atratividade para que os conteúdos sejam pagos por parte da audiência web. Ok, muito obrigada, Carlos. Vamos agora à nossa página no Facebook para lermos as questões portanto, que aqueles que nos seguem, que deixaram na página, que são questões que têm para o nosso convidado, para o Amílcar Correia. Temos então a Stephanie Moreira, que pergunta o que é que gostaria de fazer no P3 e que ainda não foi feito. É uma excelente pergunta, já fizemos várias coisas no P3, fizemos muitas já, apesar de 2 anos e meio de atividade. O site precisa de uma reformulação gráfica que consiga responder a novas exigências de legibilidade e de ergonomia dos tempos de hoje. Ele foi concebido numa altura em que todos os sites eram ainda verticais e nós temos uma paginação horizontal que antecipa de alguma forma o lançamento dos tablets. Mas agora era preciso de novo olhar para ele e poder refrescá-lo e poder voltar a ganhar um prémio como ganhamos na altura em que o lançamos. Qual era o prémio já agora? Ganhamos o prémio de melhor design na Península Ibérica, atribuído pela News for Society Design, para sites com o tráfego inferior a 12 milhões de page views. Juntamente com o El País, que foi o site que ganhou o prémio de design para tráfego superior a esse número. Isso é com certeza sempre uma motivação para, Sim, claro. para a equipa manter-se motivada. Claro. Vamos agora à pergunta do Pedro Perobelli, que pergunta, diz que o facto das notícias publicadas na internet poderem ser editadas a qualquer momento pode levar o jornalismo online a descredibilizar as notícias jornalísticas das empresas que também atuam em papel. A pergunta é um bocado confusa, mas penso que percebi. Há uma dificuldade muito grande quando se faz jornalismo digital entre compatibilizar reflexão, qualidade com rapidez. E muitas vezes a rapidez impede que se faça o trabalho da melhor forma e isso descredibiliza o ADN de qualquer jornal, porque o rigor e a precisão e a qualidade da informação não podem ser, têm que ser questões inatacáveis. Penso que a questão será essa, não é? Portanto, é necessário ter sempre uma ponderação muito pertinente, muito constante, para não deixar que a necessidade de ser primeiro, a necessidade de ser rápido, não atropele a devida qualidade que o jornalismo digital deve ter. Bom, vou então agora passar para a Rita, que vai continuar a entrevista, obviamente, com o nosso convidado, o Amílcar Correia. Obrigada, Sara. Continuando aquilo que estávamos a falar há pouco sobre as redes sociais e nomeadamente o Facebook e o Instagram, visto que o P3 foi o primeiro meio de comunicação social a integrar o Instagram, o conceito Insta Sexta que foi criado, há alguns projetos ou desenvolvimentos que estão a ser feitos pelo P3 para se introduzir nas redes sociais e conseguir abranger ainda mais, a conseguir alcançar, ou seja, a mensagem chegar aos seus públicos ainda de uma forma melhor. Por um lado, nós usamos o Instagram não apenas como nessa rubrica de que falou o Insta Sexta, que é uma seleção das melhores fotos dos leitores com a nossa hashtag P3Top. Usamos também o Instagram para a cobertura de outros eventos, portanto pode ser a Primavera Sound, como pode ser uma manifestação.
O Instagram, por exemplo, permite-nos cobrir protestos, como aconteceu, por exemplo, com a Polícia Troika, a nível do país inteiro, fazendo uma seleção através de uma determinada hashtag, uma seleção de imagens de todo o país. Portanto, essa presença na rede nós queremos-la mais alargada. A equipa é pequena e, portanto, nós não temos que nos concentrar nas 3 redes que para nós são fundamentais, que são o Facebook, o Twitter e o Instagram. Temos também Vimeo e o YouTube, mas a nossa atividade aí é muito menor, até porque o retorno dessa atividade é também diferente. Tão cedo acho que não se justifica abrir conta no LinkedIn, por exemplo, ou no Tumblr, ou poderia eventualmente justificar, talvez o Tumblr e o Pinterest serão um passo a dar nos próximos tempos, mas para já continuamos concentrados nessas 3 redes. A tal adaptação do P3 ao público, para já também só utiliza essas 3 redes sociais. O que é que esta plataforma consegue ter de diferente em relação a outras que também foram criadas para o mesmo estilo, de conceito? Tem várias coisas, algumas eu já as mencionei. O Target, o primeiro jornalista para esta idade, o facto de ser a primeira e única parceria deste género entre uma entidade pública e uma entidade privada. Mas também o nosso lado de site de partilhas, o nosso site de crowdsourcing, porque provavelmente 30 a 35% do nosso material é escrito, filmado ou fotografado por leitores. Nós levamos à prática e destruímos de uma vez por todas essa dicotomia completamente datada entre emissor e receptor. Hoje ninguém quer ser passivamente receptor apenas e, portanto, nós conseguimos fazer com que essa perspectiva muito século XX no nosso site não existe. No nosso site os leitores convivem no mesmo plano de igualdade com os jornalistas. Portanto, é possível escrever, fotografar, publicar vídeos no nosso site com toda a dignidade e essa é uma das grandes forças do P3, ser um site de partilha, ser algo feito em comum com os leitores. Bom, vamos fazer novamente uma pequena pausa para assistirmos ao primeiro vídeo viral do nosso programa, que na verdade é um teste de atenção, portanto também fica atento e vê o nosso vídeo. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Vamos então continuar a conversa com a Amilcar Correia para esta fase final da entrevista. Agora, já que falamos aqui muito do P3, vamos agora generalizar aqui um bocadinho e vamos falar também do tema que nos trouxe aqui hoje ao programa, o webjornalismo. Considera que o jornalismo online atualmente consegue substituir ou é apenas um complemento ao jornal em papel? Nós estamos numa fase de transição a vários níveis, quer do ponto de vista de publicidade, do ponto de vista de negócio, mas também do ponto de vista da linguagem de comunicação. Neste momento, na maior parte dos casos, aquilo que o jornalismo digital chama multimédia é algo que já existia no século XIX, é uma fotografia e um texto. Ainda há muitos jornais jornais digitais que não usam links, que geralmente não usam vídeo e, portanto, ainda têm uma linguagem do século XX, internet do século XX. Portanto, é necessário que haja nas relações cada vez uma maior aprendizagem e utilização de todos os meios ao dispor de um jornalista para editar uma peça e esse caminho ainda não está a ser feito. Tal como na transição da rádio para a televisão, cujos primeiros momentos eram assinalados por pessoas que transitavam na rádio, que ainda fumavam e liam notícias em direto. Na imprensa escrita estamos um pouco nessa fase, com pessoas que saltaram do analógico para o digital e a pensarem e ainda um pouco convencidos de que a forma como contam a história terá de ser a mesma. E há uma série de componentes, desde o algoritmo do Google, que obriga a que os títulos sejam feitos de outra forma, até ao comportamento dos leitores nas redes e na própria ergonomia do site, que obrigam a que
a que o jornalismo digital seja feito de uma forma mais empenhada. Com base nessas suas últimas palavras, considera que o webjornalismo tem conseguido captar a atenção dos jovens para estarem mais informados, que é uma mais-valia nesse sentido? Penso que o P3 é um exemplo disso, porque nós temos uma média de 800 a 900 mil visitas mensais, temos 3 milhões, entre 3 milhões a 5 milhões e meio de page views mensais e somos lidos sobretudo por dois grupos, o 24 a 35 anos e o 18 a 25 anos. E portanto, por esse lado acho que sim, mas não me parece que os jovens estejam muito interessados nas mesmas narrativas de sempre que podem ser encontradas exatamente iguais em todos os sites. E esse jornalismo que se mimetiza, que se imita em todos os sites, julgo que não terá grande futuro e que não será de grande apreço de um público mais jovem. Obrigada, Amílcar, por ter vindo. Obrigado pelo convite e foi um prazer estar aqui à conversa consigo. Obrigada. Vou passar agora para a Sara Marques, que nos vai passar à rubrica de cinema. Exatamente, Rita, é isso mesmo, já adiantaste aqui a minha parte. Vamos então conhecer as estreias da próxima quinzena. Esta rubrica é feita, como sabem, numa parceria com o blog Close Up. Olá, eu sou o Pedro Duarte e uma vez mais estou no NTS para vos apresentar alguns dos destaques cinematográficos da próxima quinzena. O thriller de ação Bairro 13, que estreia em Portugal a 12 de junho, acompanha os esforços de um polícia e de um ex-presidiário perito em parkour para deter um perigoso gangster que controla o mais fortificado bairro da cidade de Detroit. Para além de ser o remake de Os Gangues do Bairro 13, filme escrito e produzido pelo francês Luc Besson, Bairro 13 tem igualmente o aliciante de ser uma das últimas oportunidades para vermos o malogrado Paul Walker no grande ecrã após o trágico acidente de viação que o vitimou no passado mês de novembro. Think you can handle it? The handle needs handling. You have no intel inside? We've got someone who knows brick mansions. The convict is my partner? I got a plan to get us in. Us? First chance you get, what are you gonna do? Put a bullet in the back of my head. He could have killed you already. This is gonna be a lot of fun. Turn down for what? What you doing here? Let's go! Turn down for what? Who taught you how to fight? Who taught you how to speak English? So what, you the new sheriff in town? It's gotta make you a little bit anxious. Oh, this is a really bad idea. Don't shoot my car! Elevator, let's go now! This is better than the stairs. Yeah. Got a plan? Kick his ass, don't get squashed. This is Burke. The best kept secret this side of, well, anywhere. Granted, it may not look like much, but this wet heap of rock packs more than a few surprises. 12 de junho marca também o regresso de Hiccup e do Dragão Desdentado ao cinema. Em Como Treinas o Teu Dragão 2, a dupla protagonista vê-se envolvida no meio de uma batalha épica que pode decidir o destino de homens e dragões. Jay Baruchel, Gerard Butler, Cate Blanchett e Jonah Hill são alguns dos nomes que emprestam a sua voz à versão original do filme. I'm sorry, fish legs. Did you want that? Here you go, babe. Did I tell you that you look amazing today? Because you do. Ugh. Come on, Blarf. Starting to stink around here. Nope, still hates you. What are you doing, Stop Out? They're gonna win now. She's
my princess. Whatever she wants, she gets. Achnat, didn't she try to bury you alive? Only for a few hours. Now, dragons used to be a bit of a problem, but that was 5 years ago. Now they've all moved in. And really, why wouldn't they? We have custom stables, all-you-can-eat feeding stations, a full-service dragon wash, even top-of-the-line fire prevention, if I do say so myself. It's time, Gobber. Righty-ho, last lap. The black sheep! Come on, Stormfly! We can still win this thing! This is your big moment. Have a nice flight. Good job, Meatloaf. Don't forget, always wash your jeans inside out. If it looks swollen, it probably is. And never put anything into your mouth that hasn't been boiled first. A 19 de junho, Pierce Brosnan invade as salas de cinema portuguesas em Golpe de Amor, no papel de um homem de meia-idade finalmente reformado que no último dia de trabalho descobre que a empresa à qual dedicou toda uma vida está nas lonas e que o seu fundo de pensão foi roubado. Decidido a recuperar o que é seu por direito, pede ajuda à ex-mulher, interpretada por Emma Thompson. Só que pelo caminho o Duo vê-se envolvido num turbilhão de intrigas, perseguições e roubo de joias. Boas férias e não se esqueçam de assistir a muitos e bons filmes. You've had years to practice. We'd like 2 rooms. Mrs. Jones and Mr. Jones. Really, we're divorced. I kept his name. And you are holidaying together to see if the flame still burns. Yeah, No, why not not? at I mean, all. So not. The flame is out. Oh, snuffed. No. Gone. you don't fancy rubbing some deep heat in my coccyx, do you? Guess who's getting married? Vincent Kruger and fiancée Manon Fontaine. Look at her neck. That rock is our pension. We should nick it. I got myself an obsession. Thrilled to be here. Glad to help. What are we doing? It's on another dimension. Kidnap. Gate crashing a wedding. Stealing a diamond. I'm here to have some fun! All right, we're in. Whoa, we've got to give a little love. Give a little love. You got the gun? No, I just decided it was too dangerous. Quite right. But I made sandwiches. Egg mayo. Anyone hungry? Let's do this. Sorry, I'm dying for a pee. Of course. Actually, I might go as well. I need one too, actually. Well, it's never good to ignore it. You're much more likeable these days. So are you. Go on and do it. Go, you got to give a little love. Not bad, Miss Jones. Not bad. You never lose skills like that. Can you still do that thing with your... No, Richard. E agora que ficaram a conhecer alguns dos filmes que vão estrear nos próximos 15 dias, temos uma novidade para vocês. Vamos lançar um passatempo, que é uma oferta do blog Close Up e da Nós. Vamos oferecer um bilhete duplo para poderem ir ver o filme, para poderem ir à antestreia do Bairro 13, já nesta quarta-feira. Para poderem participar, só precisam de ir à nossa página do Facebook e escrever qual é o nome de um dos protagonistas desta história. A primeira pessoa a responder terá então direito ao bilhete duplo. Muito obrigada por nos terem acompanhado. E para aqueles que acham que este é o último programa, visto que foi isso que avisamos no programa passado, desenganem-se, continuem a acompanhar a nossa página no Facebook, porque em breve daremos novidades. Continuem então a acompanhar-nos na nossa página facebook.com/nts.fp e se ainda não colocaram um gosto, ainda vão a tempo de gostar e partilhar a página do NTS. Obrigada por estarem aí desse lado e estejam atentos, porque a equipa do NTS volta em breve.